muito bem-vindas para quem está aí junto com a gente. Estamos juntinhos e vamos começar a nossa aula, né, da nossa super maratona empreendedora criativa. E a gente vai aí trazer principalmente como você construir uma marca que seja realmente forte, que você consiga se destacar e tirar o projeto do papel. Às vezes a gente tem um projeto dentro do negócio, às vezes a gente quer alavancar o negócio. Então, o grande objetivo dessa maratona é a gente trazer pontos que são específicos aí para você colocar o seu projeto em ação, tá? Tirar realmente seu projeto do papel. Então, a gente vai começar hoje a nossa aula 1 aí da nossa primeira temporada, dessa primeira semana, e a gente vai começar falando dos 5 erros mais comuns que geralmente as pessoas cometem aí, ou talvez você até esteja cometendo um deles dentro dos seus negócios e dentro dos seus projetos, tá bom? E tô aqui com o meu chazinho também, tá? Então, fica aí o convite, quem quiser ir para o seu momento café aí também, tá bom? Bom, então, gente, vamos começar. Primeiro erro comum que as pessoas cometem é simplesmente deixar de lado a questão da identidade visual. Não se importar com a identidade visual. Tipo, eu nem preciso disso num projeto, eu não preciso disso dentro do meu negócio. Esse é um erro bastante comum. Tem uma história da minha época da escola ainda, quando eu estava lá por volta da 5ª série, eu tinha na minha turma, tinha 3 Cristianes, né? Tinha 3 charás aí. E quando chegava na hora da chamada, bem no início, assim, logo que a gente estava junto, as 3 na sala, a professora ia lá e falava o nome completinho. Cristiane Ferreira, né? Dava na chamada. Só que daí, com o tempo, aquela coisa ao longo do ano, enfim, a professora começou meio que a abreviar, né? Às vezes era Cristiane F., que aos meus 13 anos foi meio que um problema, mas logo depois ela começou a chamar só de Ferreira. E o que acontece é que até hoje, às vezes eu encontro um colega meu da época de escola, um ex-colega, e eles me conhecem por Ferreira. Eles não praticamente nem me chamam pelo nome. É Ferreira, não é a Cris, é Ferreira, né? E às vezes a gente tem essas associações da época de escola, inclusive com apelido. Ah, o fulaninho que era isso, o fulaninho que era aquilo. Quando eu era bem pitiquinha, assim, eu ficava muito na casa da minha avó Maria. Só que eu demorei muito tempo para entender que a minha avó era a avó Maria. Eu conhecia ela como a minha mãe e meu pai chamavam, que era a avó gorda. E aí a gente ia para casa da avó gorda. E quando eu ia para minha outra avó, que era no interior, era a avó pequena, porque ela era muito pequenininha, perto do meu pai, perto da minha mãe. Então eu conhecia as minhas avós, né, quando eu era criança, tipo a avó gorda e a avó pequena, que nem aquele filme que a gente tem também lá do Gordo e o Magro, enfim. A gente conhece aqueles personagens por aquele apelido, mas eu não me lembro exatamente qual o nome em si do personagem, eu me lembro por aquele tipo daquele apelido ali que tá ali. E quando eu descobri o nome das minhas avós, eu meio que choquei, assim. Eu me lembro que foi uma fase que como assim a minha avó gorda é Maria? E como assim a minha avó, né, lá do interior, a mãe da minha mãe, né? Como assim ela é avó Elvira? Eu nem sabia que elas tinham um nome, eu achava que era a avó gorda e a avó pequena, né? E aí acontece que eu, inclusive, tive meio que um problema, assim, com a questão da minha própria identidade. Porque daí eu questionava a minha mãe. Mãe, como que um dia eu vou ser vó se o meu nome não combina com vó? Aí eu olhava para minha mãe e dizia assim, mãe, o teu nome não combina com o nome de vó. Porque na minha cabeça, a minha mãe era mãe, né? E aí eu olhava para ela e dizia assim, mãe, tu não tem nome de vó. E aí eu achava, claro, criança, né, super inocente, que aquilo não combinava. A questão é que a gente vai crescendo, vai visualizando. Hoje tem várias avós com o nome da minha mãe e já tem avós também com o meu nome. Então eu acho que é super tranquilo eu chegar nessa idade, assim, ser vó com o meu nome. Mas o que eu tô querendo falar com tudo isso, né, gente?
Às vezes, a gente faz associações, a gente liga pessoas por um tipo físico, né? Às vezes você não lembra exatamente o nome da pessoa, mas eu tenho uma lembrança que ela era chamada assim. Ou, por exemplo, eu tenho fulano, aquele que é baixinho, aquele que usa óculos, aquele... Eu pego uma característica física daquela pessoa e marco naquilo ali. Mesmo que eu não saiba exatamente se é a Mariazinha, se é o Joãozinho, mas eu marco naquela fisionomia ali, aquela pessoa com aquele detalhe. É como se eu fosse pegar um limão, um limãozinho. Quando você está descobrindo o mundo, quando você é um bebê, um neném, se você pega um limão, você não sabe exatamente que isso daqui é um limão. É uma bola, uma coisinha redonda que você vai descobrindo pelo formato, até que um dia alguém começa a repetir para você. Isso é um limão. Ó, neném, isso daqui é um limãozinho, ó. Limão. Dá para fazer suco. Aí um dia a sua mãe ou alguém vai lá, corta o limão e dá para você provar. E aí você descobre que o limão é azedo. Muito azedo. Talvez algumas pessoas, inclusive, gostam, né? Tem um gosto por esse sabor mais cítrico. Algumas, vai dar aquele... Se você hoje fechar o seu olho, você às vezes consegue imaginar o gosto de um limão. Se eu simplesmente falar para você lá, vai lá, imagina um limão, pode ser que venha lá salivar nas suas papilas aquele gosto azedo, porque você está com essa memória lá registrada. Você registrou a imagem de um limão. Você tem lá, que é um formato meio arredondado, que tem uma cor meio esverdeada, às vezes um tom mais amarelado, enfim, e você registrou isso. Você associou que essa coisinha desse tamanho, redondinha, meio verdinha assim, é um limão. Você registrou lá, quase praticamente no seu inconsciente, que essa frutinha é um limão. E aí, talvez, inclusive, quando você cresce, você descobre que dá pra fazer muita coisa com limão. Dá pra fazer caipirinha, dá pra fazer... Enfim, dá pra fazer muita coisa com limão. Dá pra pingar no chá, né? E quando a gente é criança, a gente não tem exatamente a noção do que é, mas a gente associa. E isso faz parte de uma linguagem que não é só visual. Você consegue imaginar hoje facilmente um limão, você lembra, você tem alguma memória que você registrou, que você lembra mais ou menos o gosto, que você sabe como descasca, que você sabe como é que ele é por dentro, porque você tá com o limão lá registrado no seu inconsciente de alguma maneira. Então, se eu tenho essa associação, é porque eu tenho uma identidade para esse limão. Alguém te disse, isso é um limão. Alguém te falou, isso aqui é um limão. E aí você tá com isso registrado. Então, por que cargas d'água não ter uma identidade para uma marca, para um projeto? É importante que as pessoas saibam, que elas conheçam, que elas associem aquilo à sua marca, aquilo, olha, a fulana faz isso. E às vezes a gente acha assim, vou botar aí qualquer coisa. Gente, não importa se é o seu nome, não importa se vai ser um nome diferente, um nome super arrojado, mas o importante é que as pessoas entendam essa visão, enxerguem essa visão do que é, de quem você é, o que você faz. Tem que ter alguma coisa que associa, onde eu estou criando essa imagem, eu vou estar criando essa linguagem visual. Eu vou estar fazendo essa associação. E eu sei que é muito simples a gente pensar ali a respeito do limão, de como que a criança absorve, mas o nosso cérebro funciona assim, ele vai fazendo por associação. E aí, quanto mais eu enxergar aquela marca, quanto mais eu visualizar aquilo ali, mais eu vou associando que aquilo ali é do fulano de tal, aquilo ali faz parte do fulano de tal. É que nem a Cris aqui trouxe a maratona. Quando você enxergar aí que tem alguma coisa da maratona, você já vai saber. Porque tem lá uma identidade visual que está
puxando o seu olho, ele já registrou ali de alguma forma que isso está acontecendo. Então, se preocupar com a identidade, de como que você vai apresentar, como que vai ser a sua marca, como que você vai apresentar essa marca, faz toda a diferença. Por mais que você seja a Mariazinha da fruteira, que você seja o Joãozinho lá da esquina, mas às vezes a gente quer mais do que isso. Então, como que as pessoas vão reconhecer? E praticamente 80% da taxa de reconhecimento é feita através de uma identidade visual, tá? Então, esse é um dos pontos, assim, um dos primeiros que eu costumo falar, que eu costumo colocar para as pessoas a preocupação em você cuidar da sua identidade. Segundo ponto, que é bem importante, questão do relacionamento com o cliente. Ah, mas o relacionamento com o cliente. Gente, relacionamento com o cliente é um lugar onde as pessoas cometem muitos erros. Porque na realidade é como se, eu tenho que atrair mais cliente para mim. Eu vou buscando. Só que se eu não cuido do cliente que está comigo, do cliente que está ali junto, que já comprou a ideia, que já está no meu negócio, se eu não cuido desse cliente, como que eu vou fortalecer? Será que esse cliente também não pode me trazer outras coisas? Será que ele não pode me trazer outras pessoas? E o relacionamento com o cliente, ele é como se fosse meio que um casamento mesmo. Às vezes você vai ter que negociar, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes você vai ter que convencer o seu cliente a outras coisas. É um casamento. O relacionamento realmente é você entender, você ter empatia pelo seu cliente. E as pessoas erram nisso. As pessoas erram porque às vezes elas não se relacionam, elas simplesmente vão lá, eu vendo o serviço, tá, tchau, pronto, foi. Foi mais um para conta. Só que o cliente, ele gosta de se sentir especial, ele gosta de saber que você está entendendo o que é as necessidades dele, o que ele está precisando, o que ele está buscando naquele momento. Então é importante você ter empatia por esse cliente, é importante você criar esse relacionamento. Eu trouxe um exemplo, assim, que às vezes é aquela coisa de venda de loja de eletrodomésticos, por exemplo, tá? Esses tempos eu estava vendo o exemplo de uma senhorinha, foi numa loja e aí ela queria um fogão novo. E ela queria um fogão de 4 bocas, com um forno e que fosse a gás. Simples, era isso que ela queria. Aí, quando ela chegou lá na loja, ela falou para um vendedor, olha, eu estou procurando um fogão 4 bocas, que seja gás, enfim, que tenha esses elementos aqui, que seja pequeno, para que caiba lá no espaço onde eu tenho a minha cozinha. E aí o vendedor chega e diz assim, mas eu tenho aqui um fogão que a senhora vai amar. Esse fogão tem 6 bocas, tem acendimento automático, tem forno autolimpante, e começa a falar um monte de coisa. E aí a senhorinha continua, mas olha, meu filho, eu queria só um fogão 4 bocas. Ela vai lá e repete todas as características. Às vezes esse vendedor não está nem ouvindo, porque a meta dele, ele tem que vender o fogão de 6 bocas, com forno autolimpante, com acendimento automático, enfim, com toda aquela coisa, né? Só que aquilo não é exatamente a necessidade do cliente. Aquilo não é exatamente o que o teu cliente está precisando naquele momento. E aí, como que eu vou estabelecer um relacionamento se eu estou oferecendo para aquele cliente uma coisa que é completamente diferente do que ele está buscando? Uma coisa diferente do que ele quer. Então é importante que você escute o cliente. Num relacionamento, às vezes não tem que escutar o marido, a esposa não está lá, tendo pandarecos lá. TPM, então, nem se fala, né? Mal acontece a comunicação em casa. Mas como que eu vou entender? Como que eu vou me colocar no lugar do outro, entender o que é a necessidade dele, se eu não escuto? Se eu não estou ali entendendo o que ele está me trazendo? O que ele está querendo? Às vezes, ok, para começar, às vezes a gente vai num... Bom, eu acho que é isso, vou desenhando lá o perfil do meu cliente
e vou oferecendo. Mas na hora que você está vendendo o seu produto, que você está vendendo a sua ideia, está vendendo o seu projeto, você vai ter que começar a entender o que é a necessidade real do seu cliente. O que ele está precisando naquele momento. E isso faz parte do relacionamento. Isso faz parte, essa conversa, aquela arte de você entender, de você se relacionar com essa pessoa, para entender o que é a necessidade dela. Bom, próximo erro, gente. Não ter organização. Gente, organização, eu organizar um sistema meu, um método, de como que eu vou fazer essa coisa acontecer. Como que eu vou fazer o meu negócio acontecer? Como que eu vou fazer os meus pedidos? Eu não sei se, né, com o que é o seu foco, mas às vezes eu tenho um pedido de serviço, às vezes eu tenho um pedido de produto. Como que essa coisa vai acontecer? Eu vou ter que ter uma agenda, eu vou ter que ter uma ferramenta, eu vou ter que cuidar disso, eu vou ter que cuidar daquilo. Como que você vai organizar isso? Se você não tem organização de um passo a passo do que você vai precisar fazer para conquistar cliente, o que você vai precisar para se relacionar com o cliente, para como cuidar da sua marca, como que você vai fazer? Você vai fazendo, né? E esse é um erro muito, muito, muito comum na vida de empreendedor. Porque daí tem tanta coisa para você cuidar e parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que cuidar do pedido, tem que cuidar do serviço, tem que cuidar do cliente. Parece que vira uma bola de neve, assim. Só que eu não consigo parar, organizar, planejar. Então precisa que você tenha uma organização, que você crie uma rotina, que você tenha hábitos, que você tenha um método de fazer uma avaliação se aquilo que você está fazendo, aquela atividade, está realmente te dando retorno, está te trazendo resultado, ou se você vai ter que modificar, ou se talvez você vai ter que focar mais num ponto, num outro. Como que eu vou fazer essa avaliação interna, né, do meu negócio, do que eu tenho que fazer, se eu não tenho isso organizado? Como que eu calculo, como que eu vou perceber que erros que eu estou cometendo se eu não tenho aquilo organizado? Eu não sei nem onde é que eu anotei o pedido, tá lá no caderninho, né? Botei lá, depois eu arrumo. Aí na hora de procurar, não sei nem onde que tá. Aí fiz uma reunião, entendi o que é que o cliente queria e tal, anotei em algum lugar, depois não acho papel. É organização, gente. Não ter organização vai fazer com que você perca seu tempo, com que você perca dinheiro, porque às vezes tu tem que comprar material a mais, porque naquele momento não me dei por conta que até eu tinha aquilo ali. Organização. Você precisa enxergar o que você tem, as coisas que você pode oferecer, como que tu vai organizar o teu tempo, a tua timeline, né, do dia. Qual que vai ser a tua rotina? Quais que vão ser os teus hábitos? Do que eu vou precisar cuidar na sequência? Organização é extremamente importante. Organização do seu espaço de trabalho. Aonde que eu vou guardar cada elemento, cada material. Isso tanto para serviço quanto para produto, né? Se eu tenho um produto, às vezes eu preciso ter um estoque, como que eu organizo esse estoque? Como que eu vou lá e acho? A organização vai permitir que você tenha mais tempo para cuidar de outras coisas. Para que você ocupe melhor o seu tempo. Para que você otimize. Então, esse é um erro muito comum. Não está organizado. Bom, outro ponto, tá? Como que você realiza a entrega? Como que você entrega o seu serviço? Como que você entrega o seu produto? Como que você entrega a sua ideia? Como que você apresenta isso? Como que você apresenta isso para o seu cliente? Como que você apresenta isso para o mercado? Detalhes que às vezes são importantes você cuidar. Pode ser que você tenha se despedaçado para fazer o negócio, mas o seu cliente não precisa saber disso. Só que às vezes eu chego lá no cliente, porque eu fiz... E o cliente está ali,
absorvendo tudo aquilo ali. Será que esse cliente vai querer voltar depois? Nossa, eu dei tanto trabalho para a criatura que, né? Deus o livre. Então, o momento de você entregar aquilo que você está produzindo, aquele serviço, aquele produto, ele é um momento especial, porque é onde vai acontecer justamente a mágica, a química do relacionamento, né? Você vai preparar para o cliente viver aquela experiência, a experiência da entrega, né? Então eu vou receber aquilo ali, como que eu vou receber? Ah, vai ter que ter uma embalagem? Vai ter que ter uma preparação de um espaço para receber aquele cliente? Como que vai ser a entrega do seu produto e do seu serviço? E a maioria dos empreendedores, às vezes, preocupam tanto com o serviço em si, com o produto em si, a fabricação, enfim, tá ali, o físico, né? Que ele não se preocupe em como que vai acontecer essa entrega para o cliente. E aí, às vezes, no caso de um serviço, é uma sala que talvez está desconfortável, suja, ou às vezes é numa embalagem de outra coisa qualquer. Ah, eu não tinha sacola, botei aqui na sacola do supermercado mesmo, estou te entregando. Como que vai acontecer essa entrega para o cliente? Então, esse é um dos pontos que muitos empreendedores falham. Eu não me preocupar com a entrega. Eu não me preocupar como que vai ser a visão que o meu cliente vai ter, como que vai ser a experiência que ele vai ter em receber aquele produto, aquele serviço. E tem vários elementos que você pode usar. A gente vai falar aí nessa maratona de como você criar possibilidades diferentes para que o cliente viva essa experiência da entrega da melhor forma possível. Então a gente vai falar aí nessa maratona. Então fica ligado, te gruda para ir pegando essas dicas. Mas esse é um erro muito comum. As pessoas se preocuparem tanto com o serviço, tanto com o produto, que tá bom, a entrega vai aí, vai assim mesmo, tá tudo bem. Tá? Então, cuidado em como que você estabelece esse momento. Esse é um momento mágico. É um momento onde você está criando esse vínculo, onde você está estabelecendo esse relacionamento. E quinto item aí, quinto ponto que as pessoas erram muito nos seus negócios, nas suas ideias, seus projetos, é não ter um feedback do cliente. Não saber exatamente como que o cliente se sentiu vivendo aquela experiência, como que o cliente lidou com a questão da entrega do teu serviço, como que o cliente recebeu o teu produto, o que ele achou do teu produto. O feedback do cliente, ele é extremamente importante, porque é justamente o cliente que vai te dar o norte do que eu preciso ajustar, para que caminho que eu preciso ir. Se eu não sei como que está acontecendo, se o cliente gostou, se ele teve resultado, se não teve, se eu não sei nada de retorno desse cliente, se eu não tenho esse feedback, como é que eu vou saber o que eu preciso melhorar? Aí eu vou fazendo sempre igual. Eu vou fazendo da maneira que eu acho que está certo. Então eu continuo. Aí vai naquela bola de neve, né? Que a gente tinha falado antes. Vai indo. Porque daí esse é o jeito que dá para mim fazer, é o jeito que dá para mim tocar a produção. Só que esse feedback, tipo o retorno, a resposta do teu cliente em relação a você, a sua empresa, ao seu serviço, ao seu produto, esse retorno é justamente o que você vai pegar para que você possa melhorar. Tem o princípio Kaizen, né, que se fala, tipo, eu sempre vou fazer melhor do que eu já fiz há um segundo atrás. Um segundo atrás. Agora, claro que eu posso melhorar com coisas que eu vou percebendo, com dificuldades que eu tive no meio de um processo, ou de repente numa montagem, ou de repente eu tive aqui alguns perrengues, um problema ou outro que eu enfrentei em alguns pontos da trajetória, mas
a opinião do seu cliente é a mais importante. Porque é ele que teve aquela necessidade daquele produto, é ele que buscou aquele serviço, ele veio até você. Claro que talvez você, né, fez um trabalho antes, ofereceu e tal, mas é ele que vai ditar o que você vai ter que fazer para ajustar os pontos. É justamente ali, numa análise mais profunda de pontos que você pode melhorar, que você vai transformando, que você vai crescendo o seu negócio. Porque, ele gostou disso, que legal, então isso eu sei que tá bom. O que eu posso fazer nesses outros pontos diferentes? Esses tempos eu vi uma palestra com a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, né? E eu achei fantástico que ela falou um ponto. Eu prefiro sempre ouvir aquilo que é ruim, assim, a crítica do cliente. Porque ali eu sei aonde eu tenho que melhorar. Ali eu sei os pontos que eu tenho que ajustar. O elogio é ótimo. O elogio vai enchendo o meu ego, né? Mas só que ele não me ajuda a melhorar. É a crítica que me ajuda a fazer diferente. Então ela disse assim, que o relacionamento dela, o departamento de relacionamento com o cliente, é o departamento que ela mais olha. Ela diz que ela faz, às vezes, call center, ela às vezes pega e entra, né, no online, nos atendimentos online e responde. Para entender o que é que está acontecendo nesse processo. Então eu sei que, tipo, se o cliente teve problema na entrega, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Esse é um ponto que eu vou ter que olhar, dar mais atenção, para que esse relacionamento todo não seja jogado por água abaixo. Eu costumo falar que, independente, às vezes, de todo esforço que a gente faz, em vários pontos, geralmente é onde você erra que chama mais atenção. Porque você é treinado, nós somos treinados para ver defeito, para ver o erro. A gente tem uma dificuldade de enxergar os pontos positivos. Aquilo que às vezes dá certo, né? Só que a gente tem dificuldade, a gente tem que fazer uma força maior para aquilo acontecer. Porque o nosso cérebro não está treinado para isso exatamente. Parece que a gente se acostumou tanto com o negativo, com isso, com aquilo, que parece que o defeito eu enxergo assim, ó. Rapidinho eu enxergo o que deu errado. Então, cuidado com a questão do que você faz com o feedback do cliente. Cuidado em você buscar isso. Tem muito empreendedor que não busca. Tipo, deu, foi, entreguei. Como que eu vou saber o que eu tenho que melhorar se eu não olhar exatamente para esse ponto? Esse é um ponto fundamental para que eu consiga evoluir, para que eu consiga transformar, para que eu consiga aperfeiçoar. Então, olha para esse momento de feedback, de pós-venda. Terminou a venda, aconteceu, a pessoa chegou em casa lá, tá com o seu produto, e aí, curtiu, tava tudo... Gente, às vezes é difícil fazer, isso, aquilo, tem 50 mil coisas, mas é importante. É importante para você poder olhar o que eu vou ter que melhorar, o que eu posso ajustar para a próxima, o que eu posso ajustar em todo o meu visual de negócio, em todo o processo. Então, esses 5 erros são erros muito comuns que a gente vê aí, principalmente na vida de empreendedor, porque o empreendedor é aquele que, né, cuida de vários pontos ao mesmo tempo. Eu estou olhando lá para o que está acontecendo dentro, eu estou olhando para a questão de produção, eu estou olhando para a questão de entrega, eu estou olhando para o retorno do cliente, eu estou olhando para tudo isso ao mesmo tempo. Então, são erros que são comuns, às vezes, de passar. Então, por isso que foi o primeiro ponto, assim, que eu decidi, vamos trazer isso para a primeira aula. 5 erros mais comuns, tá? Então, relembrando lá, você não ter uma identidade visual que vai te trazer justamente esse ponto
tá? Das questões de como ser lembrado, de como que a pessoa vai estar trazendo para a memória dela lá que você é o fulano. Lembra aí da história do limãozinho. O segundo ponto que a gente falou, não cuidar da parte do relacionamento com o cliente, que é extremamente importante, que é para você cuidar disso e para que você tenha mais frutos desse momento da questão do relacionamento. Então, cuidar para que esse relacionamento seja realmente quase como um casamento. Lembra aí da questão do casamento. O outro ponto, você não ter organização. Então, é importante você criar metodologias, criar rotinas, criar hábitos que vão te facilitar no processo, que vão te facilitar a estabelecer esse relacionamento, que vão organizar como que vai ser a entrega do seu serviço, como que você vai entregar seu produto, como que você vai receber o cliente no seu espaço. Cuidar da parte de organização. Outro ponto, não realizar a entrega da melhor forma. Lembra aí o que a gente falou da questão de, entreguei, foi em qualquer embalagem, isso mesmo, foi lá, não consegui uma sacola, foi com a sacola do supermercado. Tá? Então, cuidado com que você está entregando o seu produto, cuidado como você entrega o seu serviço. Se você tem um cliente que vai até você, é claro que agora a gente está aí nessa questão de quarentena, né? Alguns negócios começaram meio que movimentar um pouco mais, mas como que é esse espaço onde eu recebo esse cliente? E a questão do feedback pós-venda. Então, cuidar como que você vai trazer isso para o seu negócio, como que você traz esse retorno do seu cliente para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua ideia. Para que aquilo ali faça com que o seu negócio evolua. Para que você possa implementar, para que você possa ajustar os pontos. A vida de empreendedor, ela é uma estradinha cheia de curva, cheia de buraco, e às vezes a gente tem que ir ajustando. Às vezes a gente tem que apertar uma engrenagem. Às vezes a gente precisa dar uma parada, dar uma respirada, regular o que precisa regular para ir de novo. Então, começa a olhar para esses 5 pontinhos com bastante atenção, com bastante carinho, que só isso já vai fazer com que você enxergue o seu negócio, com que você enxergue o seu projeto de outra maneira. Se você ainda não começou o seu negócio, está querendo começar, é o momento de você cuidar exatamente desses pontos. Como que eu vou fazer esses 5 pontos? Se você já tem o seu negócio em funcionamento, como que eu vou poder ajustar isso? Como que eu vou determinar que esses 5 pontos aconteçam da melhor maneira possível? Tá? Então, essa primeira aula é principalmente para a gente trazer esses pontinhos aí que são fundamentais você olhar com bastante carinho. São os 5 erros mais comuns aí que os empreendedores cometem. Tá bom, gente? Amanhã a gente tem encontro às 10h05, então, e a gente vai falar sobre o ser criativo. Por que às vezes eu acredito que eu não sou criativo? Então eu espero vocês aí amanhã para a gente vir para essa super aula, semana cheia de conteúdo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida nesse momento agora? Vários coraçõezinhos. E a gente vai trazendo. Se tiver alguma dúvida, quiser me passar no direct ou ali pelo Instagram, tá? Me passa lá que daí a gente junta tudo, vai tirar as dúvidas daí lá no aulão de sábado, tá bom? Grande beijo então para vocês e a gente se encontra amanhã para mais uma aula então da nossa maratona. Até lá então. Beijão!